Então, vamos falar de leilão? Meu nome é Marcelo Caetano, investidor brasileiro em leilões, no Instagram ib.leilões, no YouTube você coloca investidor brasileiro leilões e a gente está aqui junto para trocar informação sobre leilão de imóveis. Hoje a gente vai falar qual é o melhor leilão para o iniciante. A gente vai responder essa pergunta, uma pergunta que eu ouço muito. A gente trabalha com assessoria em leilão de imóveis, com treinamento também, fazemos também investimentos próprios. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês para se inscreverem no canal, que ainda não é inscrito, deixar o seu like aí para dar uma força para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, a custo zero, né? E, se possível, compartilhar com os amigos, tá? A gente percebe que pouquíssima gente tem o costume de dar like nos vídeos, isso ajuda, tá? A divulgação dos vídeos e o compartilhamento também. E se quiser deixar algum comentário, pode deixar alguma pergunta também, que a gente tem todo o prazer de responder. Boa parte das perguntas que estão nos vídeos são perguntas que vieram de vocês, ok? Então vamos lá, qual é o melhor leilão para o iniciante, tá? É uma pergunta difícil, é a pergunta de US$ 1.000.000, tá? Então, cada imóvel, em cada leilão, ele é um caso único. Ele é um caso concreto, ele é um caso único. É claro que existem várias situações em comum, vários padrões que a gente estuda para enquadrar cada leilão. Porém, cada leilão é um evento único, cada imóvel é um imóvel único, ok? E toda a documentação e a situação em geral desse imóvel precisa ser avaliada. Tá? Então, é preciso estudar o tipo de leilão, quais são as regras, quais são as leis aplicáveis, né? Seja judicial, seja extrajudicial, como é que é a situação do imóvel, a documentação desse imóvel, como está, em relação à legislação brasileira, né, de imóveis, e transferência de imóveis, inclusive, e encargos sobre imóveis, é preciso estudar o executado em si, aquela pessoa que perdeu esse bem, a situação dele e as dívidas que o arrematante pode vir a ter que arcar, e isso pode fazer muita diferença no leilão, tá certo? No leilão extrajudicial, o leilão costuma ser um leilão mais simples, tá? E ele costuma ser mais padronizado. Por quê? Porque ele não veio de um processo judicial e ele segue alguns trâmites que estão previstos em lei e vira uma receitinha de bolo. Eu acho interessante para o iniciante, tá? Mas lembrando, cada leilão, cada imóvel é uma situação específica, tá? Já no leilão judicial, a gente costuma encontrar complexidade maior. Esse leilão veio de um processo judicial, que pode ter várias origens, né? Normalmente, o tempo, né, desde que houve aquela dívida inicial, o transcorrer do processo e a execução, né, do bem e até o leilão, podem se passar vários anos. E aí, ao longo desses anos, a situação pode se tornar muito complexa. Você pode ter várias ações judiciais, você pode ter pessoas que faleceram, pessoas que se casaram, que se separaram. Você pode ter várias situações que tornam um pouco mais complexo a análise desse leilão, certo? No caso do extrajudicial, a Caixa ela tem uma quantidade muito grande, uma variedade muito grande de imóveis ofertados em todo o país, praticamente em todas as cidades, né? Então, como eu falei, o extrajudicial é um bom começo, mas essa decisão é pessoal, tá certo? Não tem a resposta mágica para isso, qual é o melhor leilão. Então, no extrajudicial, muitas vezes, inclusive, você não precisa acionar a justiça. Tá? Você consegue trabalhar o leilão com o seu conhecimento, se for suficiente, você pode usar uma assessoria para te ajudar, nós fazemos esse trabalho. Estou deixando aqui, inclusive, o WhatsApp aqui, do lado aqui, ó, quem quiser entrar em contato, tá? A gente tem várias maneiras de atender. E aí você não precisa necessariamente de um advogado, você realmente precisa de um advogado no leilão extrajudicial, no leilão da Caixa, do Santander, no leilão do Itaú, se você não conseguir desocupar, se aquele imóvel estiver ocupado, você não conseguir desocupá-lo amigavelmente. Aí você vai precisar entrar com ação, a gente tem parceria com advogados também, né, com preços especiais para a gente trabalhar no Brasil todo.
tá? Então, essa é a situação. Nem sempre é necessário acionar a justiça, ou na maioria das vezes não é necessário, só se na desocupação a gente tiver algum problema, tá? Os novatos, o que acontece? Os novatos em leilão, eles tendem a querer economizar onde não deveria, eles não querem pagar nenhum serviço, eles querem fazer tudo com ferramenta grátis, tá? E aí corre o risco de cometer graves erros e às vezes R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000 que se economiza vira um prejuízo de 50, R$ 100.000. Então, os novatos, como é que eles normalmente trabalham? Eles filtram as oportunidades de leilão apenas comparando o valor da avaliação informado no leilão e aquele desconto ofertado. Então, o teu desconto de 40% é bom, de 60% é maravilhoso, o desconto de 10% eu não vou olhar. Esse é um grande erro, pessoal, tá? Isso não tem tanta importância. O que tem importante? O que é mais importante para a gente definir qual é o melhor leilão? Qual é o valor real do imóvel e não simplesmente aquele valor da avaliação? Qual é o valor real e qual é esse valor hoje? Qual é esse número? Ou qual é a faixa de valores, tá? Qual é o custo total dessa arrematação? Ou seja, o lance máximo que eu vou dar para levar esse imóvel, mais as despesas envolvidas e eventuais dívidas que eu vou ter com esse imóvel, qual é esse preço? E aí sim, qual é o desconto em relação ao valor? Então, aí vem um percentual, sim, mas um percentual mais realista, mais trabalhado. Tá? Com isso, o que a gente tem também importante? Minimizar riscos. Você tem que saber exatamente qual é o seu objetivo com aquele leilão, mesmo que você tenha mais de um plano, mas aquele imóvel é para comprar e revender rápido, eu vou comprar, posso revender daqui a 5 anos, ou eu quero alugar, ou eu quero morar. O que eu quero fazer com esse imóvel? Ou é uma sala comercial para o meu uso, ou é uma sala comercial para vender, ou é uma garagem, né? Qual que é a minha estratégia, tá? Se eu receber uma oferta para vender aquele imóvel com um lucro líquido de 25%, eu vendo ou não? A gente tem que saber isso antes, tá? Então, é preciso saber minimizar os riscos sabendo o objetivo, o conhecimento da documentação, o estado do imóvel, a liquidez que aquele imóvel tem, ou seja, qual que é a facilidade de fazer negócio com aquele imóvel naquela região e aquele tipo de imóvel, qual é a atratividade, né? O que eu quero colocar como atratividade? Qual é o interesse que o público em geral tem em relação àquele imóvel? Aquele imóvel gera desejo ou aquele imóvel ele gera indiferença ou aquele imóvel gera repulsa? Isso faz muita diferença. Um imóvel com desconto muito grande, mas que não gere desejo, que as pessoas não tenham necessidade daquele imóvel, talvez, por exemplo, por estar numa região da cidade que as pessoas não têm interesse, uma região que está mal cotada, né? Uma região comercial, por exemplo, onde as empresas não estão se instalando, onde elas estão, na verdade, saindo. Então, isso faz muita diferença. Então, para fechar, qual é o melhor leilão para iniciante? Regra geral, é bom dar uma olhada primeiro pelo extrajudicial, mas não tem resposta mágica, tá ok? Grande abraço para você, sou Marcelo Caetano, investidor brasileiro, trabalhamos com assessoria e treinamento em leilão de imóveis. Nossos contatos estão aqui no vídeo, né? Inclusive por WhatsApp. Grande abraço e ficamos por aqui, ok?